estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre a política. Essa política a partir de Hannah Arendt. O que é política? Esse é o título de um famoso texto de Hannah Arendt e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Vamos lá? Começando aqui então com os objetivos da nossa aula. Compreender o sentido e a origem da política em Hannah Arendt e refletir sobre a importância da política e também da democracia. Vamos lá? Quero pensar aqui sobre algumas questões. Então vamos refletir sobre essas questões aqui. Já ouviu alguém dizer que não gosta de política? Bom, mas o que é mesmo a política? Para que serve a política? Como a política influencia as nossas vidas? Vamos fazer uma experiência? Anote aí num papel qualquer, tá? No seu caderno, num quadro, o que você lembra quando ouve a palavra política? E aí? Leis, corrupção, igualdade, justiça. Anote tudo que vem à sua cabeça quando você pensa na palavra política. Agora conte, quantas palavras positivas você colocou e quantas palavras negativas? Da onde vem o nosso preconceito com relação à política? Vejam essa tirinha aqui, ó. Vamos ver, Manolito, uma palavra que comece com P. A Mafalda diz, vai ver que ele vai falar aquele palavrão. E ele diz, política. E falou mesmo. E aí, por que será que a gente tem uma visão tão pejorativa, tão deturpada, às vezes até negativa, preconceituosa sobre a política? Qual é a origem desse preconceito? O que você pensa sobre isso? Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Isso é uma fala do Platão. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Então, Platão ele vai refletir sobre a importância de participar, de entender e de se envolver nos temas referentes à política, tá? Já que isso é inerente à própria condição humana. Então, quando ele diz, olha, não tem nada errado se você não gostar de política, mas entenda que você vai ser governado por aqueles que gostam, aqueles que entendem do assunto. Isso nos acende um alerta, né? Tá mais do que na hora da gente começar a entender melhor o que é a política. Vejam só essa atividade aqui que é muito interessante para a gente pensar a relação entre a política, a participação política e a liberdade que nós temos de falar, de nos expressar. A música Cálice, lançada por Chico Buarque em 1973, tornou-se emblemática ao tratar da perda de direitos políticos e da repressão ocorrida no período de ditadura militar no Brasil. Aludindo à oração de Jesus Cristo dirigida a Deus, afaste de mim este cálice, o compositor brinca com a sonoridade dessa palavra. Se você quiser ouvir a música, você pode apontar o seu celular para aquele QR Code. Cálice é também cálice. O silenciamento brutal daqueles que lutavam pela democracia. Após ouvir a música e discutir a letra com seus colegas, estabeleça uma relação entre liberdade e política. Quando o Chico Buarque diz, pai, afaste de mim este cálice, afaste de mim este cálice de vinho tinto e de sangue. Ele está falando sobre essa repressão à fala, à voz, à participação política. Por que será então que mesmo num contexto de democracia, muitas vezes a gente escolhe conscientemente não participar da política? Pense sobre isso e a gente já retorna para continuar essa discussão.
E aí, pessoal, conseguiu pensar sobre esse tema? Apesar dessa letra, né? É uma música que ficou muito famosa, muito conhecida, né? O Chico Buarque, ele tinha esse jeito de lidar com a censura, muitas vezes deixando ali algumas mensagens nas entrelinhas, né? Então ele usa subterfúgios para conseguir se expressar no momento de grande censura no país, né? Então ele, mesmo no momento difícil, ele fala, né? Ele se expressa, ele participa da política. E aí a questão é justamente relação entre liberdade e política. Por que muitas vezes deixamos essa liberdade que nós temos, né, na democracia, de participar ativamente da política por não gostar, por achar a política algo ruim, algo sujo, né, sendo que nós temos essa possibilidade, né? Por que a gente abre mão da nossa voz? Essa é a questão que eu queria que vocês refletissem a partir dessa música. Então vamos lá para uma reflexão, né? Chico Buarque, ao longo de sua carreira e em suas composições, pensa o cenário político brasileiro. Durante os 21 anos de ditadura militar, período de perda de direitos e restrição de liberdade, Chico encontrou brechas para expor as suas ideias, compondo músicas de protesto, sempre com duplo sentido e mensagens veladas, como forma de driblar a censura e alertar a população brasileira da perda de sua própria liberdade, né? Então, a participação política, ela depende, sim, dessa possibilidade, dessa liberdade da gente se expressar, expressar as nossas ideias, né? Expressar, inclusive, os conflitos, certo? Quando não há conflito, não há também democracia. O conflito é uma característica constitutiva aí da democracia. Uma filósofa que vai nos ajudar a entender melhor o que é a política é a Hannah Arendt. Então, é uma filósofa alemã, né, que vai dizer que o sentido e a razão de ser da política é a liberdade no seu sentido mais amplo. A Hannah Arendt era uma filósofa de origem judia, tá? Então ela foi perseguida aí durante o nazismo, vai problematizar esse período, escrever muitos textos refletindo, né, pensando, tentando entender o fenômeno do totalitarismo, do nazismo alemão especificamente, né? E aí ela chega à conclusão de que fazer política é defender, é reivindicar a liberdade. Então ela relaciona esses dois conceitos. A pensadora judia alemã Hannah Arendt é uma das mais influentes filósofas da política contemporânea. Motivada pelos horrores do Holocausto nazista, escreveu algumas obras como As Origens do Totalitarismo, Eichmann em Jerusalém, Entre o Passado e o Futuro e A Condição Humana. Todos esses livros ela está falando sobre política, totalitarismo, esse fenômeno, tentando entender esse fenômeno. Inclusive tem um filme bem interessante em que ela vai analisar o julgamento de Eichmann. Eichmann era um soldado nazista responsável pela logística dos campos de concentração. Quando ele é julgado, a resposta que ele dá para os atos bárbaros que ele cometeu foi: eu estava simplesmente cumprindo ordens. E ela fica muito chocada com essa banalidade do mal. Tem um filme chamado Hannah Arendt, se não me engano, pesquise aí, dê um Google aí, pesquise o nome do filme, filme que retrata esse contexto. Então é legal para você conhecer um pouquinho mais das ideias de Hannah Arendt. Hannah Arendt, o que é a política? Vejam essas duas imagens aqui. São imagens chocantes, não é mesmo? Essas imagens trazem dois fenômenos muito importantes do século XX. Por um lado, o totalitarismo, a gente vê então o fenômeno do totalitarismo apoiado por grandes massas, aí no caso o nazismo, né? Então está pensando esse fenômeno, e o desenvolvimento da técnica. Mas o desenvolvimento do aparato técnico, da técnica, sendo utilizada politicamente, né? Então, quando a técnica é utilizada politicamente, ela pode levar até a própria degradação da espécie humana, como o caso ali, a gente está observando a bomba atômica
nessa imagem, tá? Então ela está pensando justamente sobre esses fenômenos. Arendt considerava que a função da política é garantir a convivência de pessoas diferentes no mesmo espaço de forma civilizada. Se fôssemos todos iguais, a política não seria necessária. Por quê? Porque a política é o espaço da vida em comum, do compartilhamento. Quando a gente compartilha um espaço coletivo, nós temos ideias diferentes, nós temos gente que defende um pensamento que pode não estar de acordo com o seu, né? Nós temos conflitos e isso aí vai acontecer, né? Então, quando a gente tem um espaço em comum, quando a gente tem comunidade, os conflitos surgem. Daí a necessidade de fazer política, de buscar consensos, de buscar o bem para todas as pessoas, né? Isso é política. Se todos fossem iguais, se todos pensassem da mesma forma, talvez a política não fosse necessária. Mas será que isso é possível? Todo mundo pensando igualzinho? Negativo. A política trata da convivência entre diferentes. Os homens se organizam politicamente para certas coisas em comum, essenciais num caos absoluto ou a partir do caos absoluto das diferenças. Isso é uma citação da própria Hannah Arendt. Aí, a minha proposta para vocês, tarefinha, mão na massa, vou deixar uns minutinhos para vocês anotarem. Então, organize um debate com a sua turma para tratar de como podemos superar as nossas diferenças e estabelecer consensos. Em seguida, exponha o resultado deste debate em um quadro expositivo. Você pode usar os recursos digitais, aí o Jamboard, por exemplo, ou fazer um quadro aí legal, né, com cartaz na sua turma, expondo as diferenças, as ideias de como vocês podem buscar estabelecer consensos e superar os conflitos para que a gente consiga ter uma situação de maior harmonia. Anotem a atividade aí, já vão se organizando e a gente já retorna. E aí, conseguiu anotar a questão, já foi se organizando aí para fazer esse debate? É sempre interessante debater ideias. Quando a gente debate, a gente percebe ali na prática os conflitos surgindo e também a necessidade da gente buscar estabelecer, né, um consenso ali, uma ideia em comum. Mesmo que o consenso às vezes pareça impossível, a gente pode buscar um equilíbrio, certo? Esse seria o papel da política também. Beleza, vamos continuar aqui então pensando o que é a política para Hannah Arendt. A política baseia-se na pluralidade dos homens. Esse conflito é essencial. Segundo Arendt, Deus criou o homem, mas os homens no plural são um produto humano mundano e produto da natureza humana. Se houvesse apenas um homem ou apenas homens idênticos, não precisaríamos da política, certo? Então, se nós somos diferentes, isso aí dá pra gente perceber só olhando para o lado, né? Olhando pela janela e olhando para os colegas do lado, já dá pra gente perceber que nós somos diferentes. Não podemos, então, acreditar que é possível pensarmos todos da mesma forma, né? Isso é uma utopia, isso não existe. Ou, se parece que todos pensam da mesma forma, na verdade, alguém está sendo reprimido, tá? Então, onde não há conflito, certamente há repressão, beleza? Então, aí a necessidade da política de acordo com Arendt. Aristóteles fala sobre justamente essa natureza do sujeito como um ser político.
Então, é do Aristóteles a famosa ideia de que o homem é um animal político. Ele diz o seguinte: a cidade encontra-se entre as realidades que existem naturalmente, e o homem é, por natureza, um animal político. Porém, a Hannah Arendt vai discordar dessa teoria. O que ela acredita? Para ela, o homem não é naturalmente um animal político, mas ele é obrigado a participar das questões políticas, né? Então, ele é colocado pela cultura, pelo contexto histórico, certo? Para Arendt, a política não está na natureza humana, ela surge das relações humanas. Não sendo naturalmente políticos, a esfera política dignifica a condição humana. O espaço que se estabelece entre os homens como espaço da espontaneidade está além das necessidades e exigências naturais ou sociais, mas diz respeito às realizações humanas em um mundo plural e comum a todos. Então, de acordo com ela, isso, participar da política nos dá maior dignidade, dignifica a condição humana. Quando a gente busca entender o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, quando a gente busca se envolver, problematizar, resolver os problemas, buscar estabelecer acordos, consensos, isso nos dignifica, nos engrandece. Não que seja natural participar da política, mas isso nos torna melhores, é o que ela acredita, certo? Ao defender que a razão de existir da política é a liberdade, Arendt afirma que a questão da liberdade é fundamental para a garantia do direito a ter direitos, né? Então, participar da política é exigir que os nossos direitos também sejam respeitados. Mas eu só consigo exigir isso se eu estou participando, né? Se eu tenho a liberdade para participar. A característica dos regimes totalitários é a supressão das liberdades e direitos. E, ao contrário, nas democracias, a igualdade de direitos é a base da política. Na democracia, temos, inclusive, o direito de discordar, de nos opor a um sistema, de nos opor a uma ideia, a um governo, tá? Então, isso é algo que a democracia nos possibilita, coisa que não acontece nos governos totalitários. Então, nos governos totalitários, sempre que há oposição, há censura, há perseguição, há silenciamento forçado, há o cálice lá do Chico Buarque. Bacana essa reflexão e muito importante para os nossos tempos. Vamos agora então para a revisão da aula de hoje. Nessa aula, conhecemos o pensamento da filósofa Hannah Arendt. Ela investigou a razão da existência da política e concluiu que não somos naturalmente seres políticos, como acreditava lá o Aristóteles. A pensadora defende que o sentido de ser da política é a garantia da liberdade e do convívio entre pessoas diferentes de forma organizada e também de forma respeitosa, né? Algo muito importante da gente falar nessa época ou em qualquer contexto, sempre muito importante lembrar e reivindicar a liberdade. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!